Eu sou Everton Rodrigo, sou hipnoterapeuta e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre crenças limitantes. Como elas surgem na nossa mente? Como elas nos impedem no nosso dia a dia? Como podemos nos livrar dessas crenças limitantes? Crença limitante nada mais é do que uma verdade estabelecida e absoluta para nós. Como elas surgem? Ao passo que ouvimos, observamos, vivenciamos situações no nosso dia a dia, nós vamos tirando algumas conclusões sobre isso tudo. E essas conclusões é que estabelecem o que é real ou o que é uma verdade absoluta para nós. E essas verdades absolutas são crenças. Algumas crenças são muito reais, são muito valiosas e nos impulsionam. Em contrário, também, algumas outras nos impossibilitam ou nos limitam de ter bons resultados na vida. Essas verdades, elas nos direcionam em tudo que fazemos. Decisões que tomamos, planos que fazemos para o futuro, também em como nós agimos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. E de que maneira uma crença limitante te impede? Vou dar um exemplo. Vamos supor uma criança, uma jovem menina, que cresce ouvindo que os homens são todos iguais, que homem não presta. Se ela toma isso que ela ouve frequentemente como uma verdade estabelecida, quando ela se torna uma jovem adulta, ela dificilmente vai conseguir um parceiro no qual ela possa confiar, que ela possa se entregar inteiramente, possa criar realmente um vínculo que seja saudável para os dois. Porque para ela tem uma crença, uma verdade absoluta que todos os homens não prestam. Então, isso lhe limitaria ter um bom relacionamento afetivo. Também isso pode acontecer em outras áreas, por exemplo, na área financeira. A criança sempre ouve que dinheiro é sujo. Não pega no dinheiro, vai lavar a mão, isso é sujo. Quando ele cresce, essa criança cresce, ela não vai querer coisas sujas próxima dela. Então ele pode criar bloqueios e dificuldades em ajuntar dinheiro, em gerar recursos financeiros, simplesmente porque tem uma crença limitante de que o dinheiro é sujo. Mas muitas vezes essas crenças nos são alimentadas ou nós chegamos a essas verdades absolutas de maneira tão suave, tão sutil, que às vezes é difícil até mesmo de sabermos que temos essa crença. E mais difícil ainda é nos livrar dela. Por quê? Porque se nem sabemos qual é a crença ou o que nos impede de ir adiante, de que maneira podemos superar esse obstáculo? Eu vou sugerir algumas perguntas ou algumas frases, na verdade. Algumas frases que muitas vezes nos indicam alguma crença limitante que temos. Por exemplo, isso não é para mim. Ou então outra frase, não, não vou fazer tal coisa porque eu não consigo. Eu não sei aprender a fazer isso. Ou então, eu não mereço tal coisa. Eu não mereço. Os outros podem até conseguir, podem ter, mas eu não consigo porque eu não mereço. Essas coisas só acontecem comigo mesmo. Com os outros dá tudo certo, mas comigo só dá errado. Tudo errado. Porque eu não consigo, eu não tenho competência, eu sou um burro mesmo. Todas essas frases te identificam uma crença limitante. Isso. Todas elas te mostram que você tem alguma crença que te impede de seguir adiante.
Mas como se livrar dela? Eu vou fazer com vocês uma técnica utilizando a hipnose, tudo bem? Se você estiver disposto, por favor, antes de começarmos, eu peço que você pense em algo que você gostaria muito de fazer, mas que você não consegue, ou que você não faz. Por exemplo, queria muito fazer dieta, mas eu não consigo. Queria ganhar mais, mas comigo nunca dá certo. Queria criar alguma coisa, mas só com meu vizinho dá certo. E aí, depois que você tiver isso já em mente, o que é que eu não consigo, que eu quero, mas eu não consigo, que eu quero, mas eu não tenho? Pergunte-se, por que eu não consigo isso? Ou por que eu não tenho isso? Normalmente a sua resposta vai te trazer a sua crença limitante. Novamente um exemplo, por que eu não consigo emagrecer? É a pergunta. A resposta vai ser, porque eu não me controlo. Essa é a sua crença limitante. Eu não me controlo. Todos conseguem se controlar. Todos temos a mesma capacidade. Então isso é uma crença, uma verdade absoluta que foi em algum momento instalado no seu subconsciente e você acredita que não consegue. Então, tendo isso em mente, sabendo já qual é essa crença que você pode eliminar agora, eu peço por favor que você feche os seus olhos e simplesmente siga as minhas instruções. Vai ser uma hipnose, um tratamento bem rapidinho, mas que pode ser muito eficaz se você se permitir. Tá bem? Então eu falo e você vai só ouvindo o que eu digo e seguindo as minhas instruções. Então, sendo assim, por favor, eu peço que você feche os seus olhos. Isso. Esteja deitada ou sentado, eu não sei de que maneira você está, mas eu peço por favor que você fique numa posição que seja confortável para você. Se estiver sentado, por favor, coloque as suas mãos sobre as suas coxas. Se estiver deitado, por favor que seja com a barriga para cima. Isso. E agora, antes de começarmos, eu peço por favor que você respire fundo. Segura um pouquinho o ar e agora solta. Isso. Mais uma vez, nós vamos fazer esse exercício. E quando você soltar o ar, perceba que o seu corpo já começa a entrar num relaxamento. Então vamos. Segura. Agora solta. Isso, muito bem. E estando assim com seus olhos fechados, eu peço por favor que você permaneça com eles dessa maneira até o final do que vamos fazer aqui. Então, estando assim com seus olhos fechados, eu peço por favor que você imagine, apenas imagine, que nos seus olhos há um botão de liga e desliga, igual a um interruptor de luz, igual aquele interruptor que tem na cozinha da sua casa. Isso. Quando você aperta esse interruptor, a luz se apaga. E quando se apaga, ela simplesmente não funciona. Em algum momento, não agora, mas em algum momento eu vou pedir que você desligue o interruptor dos seus olhos. E quando eu fizer isso, quando eu pedir que você desligue o interruptor dos seus olhos, eles simplesmente se apagarão, assim como acontece com a luz da sua cozinha. Então eu vou fazer uma contagem de 1 a 3 e somente no 3, não antes, não depois disso, eu quero por favor que você desligue o interruptor dos seus olhos em 1, 2, 3. Isso, muito bem. Perceba que ao desligar os seus olhos, ele vai entrando num relaxamento profundo. Tanto os músculos oculares como também a sua pálpebra
não funcionam mais. Assim como a luz da sua cozinha, que quando você apaga, ela simplesmente não funciona mais. Assim também são os seus olhos nesse momento. Tendo assim os seus olhos totalmente relaxados, eu vou fazer uma nova contagem até 3. E quando eu chegar no 3, eu peço por favor que você distribua o relaxamento dos seus olhos por todo o seu corpo. Em 1, 2, 3. Isso, muito bem. Perceba como o seu corpo todo vai ficando mais mole. Isso, ao mesmo tempo que ele vai ficando mais mole, você vai sentindo ele mais pesado. Assim como uma toalha muito molhada, assim como uma toalha encharcada. Ela simplesmente pesa, não tem forma. E muitas vezes não tem nem mesmo um objetivo do porquê estar daquela maneira. Mas isso não importa. O importante é que o seu corpo nesse momento está tão pesado quanto uma toalha molhada. E ao mesmo tempo que você percebe o seu corpo pesado, você percebe que existe uma leveza em seu pensamento. Assim como, por exemplo, uma pena que vai caindo lá de cima do céu e ela vai flutuando no ar. Porque apesar do peso que ela tem, ela é muito suave, muito tranquila e vai descendo, descendo, descendo. Assim são os seus pensamentos nesse momento. Ao mesmo tempo que o seu corpo está completamente pesado, a sua mente está muito leve, muito suave. Os pensamentos, eles flutuam, assim como aquela pena caindo. Isso, muito bem. Sendo assim, eu peço que nesse momento, somente nesse momento, você se concentre no relaxamento do seu dedão do pé direito. Isso, o dedão do seu pé direito. Perceba o quão relaxado ele está nesse momento. Isso, muito bem. E conforme eu falo, mais relaxado ele fica. Quanto mais eu falo, mais relaxado você está nesse momento. Excelente, muito bem. E você pode ter a capacidade de dobrar 2 vezes mais o relaxamento do seu corpo. Toda vez que eu falar agora, você dobra 2 vezes mais o relaxamento. Agora, 2 vezes mais relaxado. Agora, cada vez mais relaxado. Isso, muito bem. Excelente. O seu relaxamento físico é sensacional, mas nós vamos relaxar um pouco mais a sua mente. E para que isso aconteça, eu peço por favor que você imagine, apenas imagine, uma grande árvore com muitas folhas. Isso, muitas folhas. Muito bem. Excelente. Todas essas folhas que existem aí nessa árvore, elas vão caindo pouco a pouco. Pouco a pouco. Elas vão se amarelando e caindo. Vão se amarelando e caindo. Em algum momento eu vou fazer uma contagem de 5 para baixo e a cada número que eu contar, mais folhas caem. 5. Muitas folhas vão caindo. E o vento vai soprando e elas vão indo embora. 4. Mais e mais folhas. Em algum momento você perceberá que você é essa árvore. 3. E todas essas folhas que caem são seus pensamentos que simplesmente vão embora. 2. Isso, muito bem. Excelente. 1. Todas as folhas caem nesse momento. Maravilhoso. Tanto o seu relaxamento físico como o seu relaxamento mental é sensacional nesse momento. Sendo assim, visto que você já está nesse seu relaxamento, eu peço por favor que você se imagine, apenas se imagine, sentado no sofá da sua sala. Isso, sentado no sofá da sua sala, ou talvez na cadeira da sua cozinha, ou até mesmo num banco, eu não sei, mas você com certeza o sabe. Em que local dentro da sua casa você está sentado confortavelmente? Isso, muito bem. Excelente. Estando sentado, eu vou fazer uma contagem até 3, somente até 3. E quando eu chegar no 3, eu quero que você imagine que há uma caixa bem bonita de presente no seu colo, com uma tampa, e ela está fechada.
Somente quando eu chegar no 3, surge na sua imagem, com você sentado na sua casa, essa caixa no seu colo em 1, 2, 3. Ok, excelente. Muito bonita essa caixa, não é verdade? Perceba que ela é da cor da sua escolha. Você quem escolheu. Ou talvez ela tenha uma estampa muito bonita, alguns desenhos, outros detalhes, talvez algum laço, ou não, somente uma fita passada, eu não sei, mas você com certeza o sabe. Mas o importante é que essa caixa por enquanto está fechada. Em algum momento, não ainda, mas em algum momento eu vou pedir que você abra essa caixa. E quando você abrir essa caixa, não ainda, somente quando eu lhe pedir, você abrirá essa caixa e terá duas coisas dentro dela. Duas coisas. A primeira coisa é um ovo bem no cantinho. Isso, um ovo de ave, de pássaro. Um ovo no cantinho. E no restante da caixa você perceberá aquilo que te limita. Isso mesmo, muito bem. Aquilo que te limita. E aquilo que te limita pode aparecer como uma frase, ou apenas uma palavra, ou até mesmo uma cena toda acontecendo, mas simplesmente aparecerá dentro dessa caixa um ovo no canto e o que te limita. Eu faço uma contagem até 5 e quando eu chegar no 5 você abre essa caixa e observará o ovo e o que te limita. Em 1, simplesmente permita que aconteça. 2, vá se preparando para abrir essa caixa. 3, no seu tempo, não ainda. 4, agora, no seu momento. 5, abre a caixa. Isso, muito bem, excelente. E você percebe e vai observando que no cantinho dessa caixa há aquele ovo. E todo o restante dentro dessa caixa há o que te limita. Eu não sei se apareceu como uma frase, uma palavra, uma cor, um objeto, ou até mesmo uma cena que pode estar aparecendo agora para você. Eu não sei, mas você com certeza o sabe. E isso é o importante. O importante é que você observe isso que te limita. Isso, muito bem. Agora, nesse momento, eu peço por favor que você feche a caixa novamente. Isso, coloque a tampa sobre ela. E estando com essa caixa ainda no seu colo, pergunte-se: isto que apareceu dentro dessa caixa é realmente verdade? Essa cena, essa palavra, essa frase, esse objeto realmente deve me limitar? É realmente assim? Eu tenho plena certeza que posso estar suficientemente incerto de que isso é verdade? Perceba agora que nesse momento a sua mente talvez comece a questionar a veracidade dessa realidade. Talvez ela comece a lhe mostrar outras saídas, outros meios, mostrando que talvez aquela crença não seja tão limitante ou talvez ela não seja tão real. Talvez não seja absoluta. Mas como você saberia se isso não fosse verdade? Pergunte-se, pense. Sendo assim, imagine como seria sua vida se não existisse essa limitação. Pensando dessa maneira, sinta e perceba que essa caixa aí no seu colo, ela meio que começa a balançar levemente. Isso, ela balança. Você começa a ouvir alguns barulhos, alguns arranhados dentro dessa caixa. Mas não se preocupe, não abra ainda. Daqui a pouquinho você irá abri-la. Isso, muito bem. Eu só quero que você perceba que há uma movimentação agora nessa caixa. Sendo assim, por favor, eu conto até 3 e quando eu chegar no 3 você abre levemente essa caixa em 1, 2, 3. Isso, muito bem. Abrindo essa caixa, você percebe que o ovo eclodiu e que dentro deles há um pássaro, um pequeno pássaro colorido, da cor que você mais gosta. E você observando dentro da caixa, você percebe que esse pássaro
se alimentou daquilo que parecia ser a sua crença. Ele comeu. Ele consumiu totalmente essa cena, essa palavra, aquela escrita, um objeto. Eu não sei, mas você com certeza o sabe. E tem absoluta certeza que esse pássaro se alimentou daquilo. Então simplesmente tampe a caixa novamente. Levante-se da sua cadeira e se aproxime até uma janela, uma porta ou algo que dá visão para o céu. Isso, vá até o quintal, a sua varanda ou até mesmo o seu terraço, eu não sei, mas você com certeza sabe. Isso, e leve com você essa caixa. Muito bem, excelente. Agora, estando aí fora, ou observando aí fora, eu peço, por favor, que gentilmente você abra essa caixa. Isso, abriu-a novamente. E permita e incentive o passarinho a voar. Vai, passarinho. Vai, passarinho. E ele voa. E ele vai embora. E você continua observando esse pássaro ir. E ao ir embora, você percebe, se dá conta, que ele levou junto com ele toda aquela crença. Porque ele se alimentou e ele vai indo embora, e ele vai voando, e você vai simplesmente observando. E cada vez ele fica menor, e mais longe, e mais distante. Você vai percebendo ao mesmo tempo que observa esse pássaro que aquela crença não era real. Ela não é mais sua, era do pássaro, mas o pássaro a levou. Então ela não existe mais, nem na caixa nem na sua vida. E simplesmente o pássaro some no horizonte. Ele foi embora. Isso, muito bem. Estando assim e percebendo que o pássaro foi embora e que tudo que existia dentro daquela caixa não existe mais, eu vou fazer uma contagem de 1 a 5 e somente no 5 você simplesmente abre os seus olhos, estando completamente relaxado e se sentindo bem. 1. Permita simplesmente que o que aconteceu seja real para você. 2. E vá se permitindo ter novas ideias e novas crenças. Isso é normal. 3. Simplesmente permita-se, sabendo que os bons sentimentos são seus. 4. Se sentindo bem, confortável, extremamente confortável. 5. Abra os seus olhos. Isso. Excelente. Eu espero que você tenha gostado do que fizemos. Muito bem. E caso você tenha feito todo esse exercício até o final, coloque embaixo o seu comentário, mande uma mensagem para nós. Qualquer dúvida, caso eu não tenha conseguido, faça a mesma coisa, informe-nos, tanto aqui como nas nossas redes sociais. Nós estamos à sua disposição. Agradeço, muito amor e muita luz para cada um de vocês.